Pastor George Alves afirma que foi abusado sexualmente durante a infância. Ele foi ouvido na CPI de maus tratos a crianças e adolescentes. Ao ser questionado se era difícil encontrar duas crianças num quarto, George Alves, acusado de espancar, estuprar e colocar fogo no filho e no enteado, preferiu não responder, mas em vários momentos disse que era inocente. Emocionada, a avó de Cauã disse que espera justiça. Pela manhã, os depoimentos de outros envolvidos em abusos contra crianças e adolescentes, entre eles Ademir Lúcio Ferreira, acusado de estuprar e matar a menina Tainá. A greve dos caminhoneiros chega ao 5º dia. A categoria não aceitou o acordo proposto pelo governo. Na maioria dos postos já não há combustível. Nos supermercados faltam mercadorias. Para garantir a circulação de viaturas, ambulâncias e coletivos, o governo do estado está escoltando caminhões-tanque. E as granjas capixabas devem sacrificar mais de 1 milhão de pintinhos. Não há ração suficiente para alimentar as aves. Um prejuízo de 30 milhões de reais. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Pastor George Alves, acusado de matar o filho e o enteado, presta depoimento na CPI de maus tratos a crianças. É a primeira vez que ele fala depois de ser acusado formalmente pela polícia. Ele afirmou que sofreu violência sexual na infância e negou várias vezes que tenha matado os meninos. Mas ao ser questionado se era difícil encontrar duas crianças num quarto que pegava fogo, preferiu não responder. 1h45 da tarde, Georgeval Alves entra no auditório do Ministério Público Estadual, sem barba, mais magro e com a aparência tranquila. Ao lado dele, 2 advogados provisórios, já que os advogados que assumiram a defesa do pastor não chegaram a tempo por causa do protesto de caminhoneiros na estrada. Diante dos membros da CPI, Georgeval disse que só veio para o Espírito Santo porque recebeu um sinal de Deus. Acho que foi Deus que me enviou para cá, para o Espírito Santo. Fui para o encontro com Deus e lá eu recebi meu chamado e decidi exercer o ministério, cuidar de pessoas. Sobre a vida pessoal, George, como é popularmente conhecido, afirmou ter sido vítima de abuso sexual durante a infância. Te faço uma pergunta junto com essa. Você foi abusado na infância? Foi. Disse ter sido usuário de drogas e, a todo momento, negou ter cometido qualquer crime contra o enteado Cauã Salles ou contra o filho biológico Joaquim Alves. Eu não fiz isso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada. Durante a sessão foi exibido um vídeo confrontando as informações dadas pelo homem que se diz pastor em relação às queimaduras. Ele chegou a mostrar as mãos e os pés. Nas imagens, ele aparece com os 2 pés enfaixados, quando, na verdade, teve apenas uma bolha no pé. Meus pés tinham 2 bolhas embaixo. No mesmo dia, o bombeiro enfaixou um dos pés. E no outro dia que eu fui até o PS, que eu estava cuspindo secreção de preta, enfaixou o outro pé, a outra bolha no outro pé. Você está de chinelo? Tô. Afasta a cadeira um pouquinho. Deixa eu ver seus pés. O outro pé. Além de negar o crime, ele afirmou que os resultados obtidos pela perícia não são verdadeiros. Georgeval se manteve calmo, tinha as feições fechadas, mas em momento algum demonstrou uma reação de descontrole. Se disse inocente. É difícil encontrar 2 crianças no quarto daquele tamanho? Você também respondeu outras coisas. Eu não fiz nada. Você não fez nada, só responde. Você é inocente. Mas é difícil. Eu sou inocente. Você é inocente. Tá bom. Tá bom. Mas é difícil encontrar 2 crianças no quarto daquele tamanho? Eu não fiz nada, eu não estuprei os meus filhos, eu não bati fogo nos meus filhos, eu não bati nos meus filhos.
Eu não fiz nada disso. Eu sou inocente, eu não fiz nada disso. Jorgeval está sendo indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulnerável. As penas somadas podem chegar a mais de 120 anos de prisão. A Polícia Civil comprovou todos os crimes com base em mais de 20 perícias e em depoimentos de testemunhas. Apesar das provas, Jorgeval nega o crime e disse apenas ter se arrependido de não ter se permitido viver a dor de perder o filho e o enteado. A fala foi logo após a CPI exibir um vídeo em que George, como é conhecido, aparece pregando na igreja onde era líder um dia após a tragédia. Eu me arrependo de não ter mantido o que eu realmente estava sentindo, a dor que eu realmente sinto até hoje pela perda dos meus filhos e não ter passado isso. Mas eu me arrependo, sim. Eu deveria ter me mantido, ficado quieto, ficado tranquilo, porque eu sinto até hoje a dor, eu choro todos os dias, como chorei todos os dias pela morte dos meus filhos. Juliana Salles, mãe de Cauã e Joaquim, foi convidada a participar da sessão, mas apresentou um laudo médico comprovando a incapacidade de participar desta CPI. A comissão pretende, para o início de junho, uma nova sessão com a presença de Juliana e Jorgeval. Assim que eu tiver posse do inquérito, certamente eu vou convocá-lo novamente, dessa vez será para Brasília, e também a Juliana. Ela foi convidada e continuará dessa forma, visto ela não está no cenário do crime, nem na fala, na colocação dos delegados quando deu a vocês a coletiva, e nem também no raciocínio que eu teci. Achei muita coisa, gostaria de conversar e ouvi-la sobre um comportamento muito frio de uma mãe que não se indigna, que não... de tudo aquilo que eu coloquei para ele. Eu gostaria de ouvir e gostaria de poder acareá-los, ouvir um frente a frente com o outro. E isso certamente vai acontecer no próximo mês. E durante um dos cultos do pastor em Linhares, George Alves falava do perdão a quem pratica violência sexual contra crianças. Acompanhe. Você está passando na rua e quando você olha, tem um homem atrás de uma árvore estupendo uma criança. Você olhar aquele homem e perdoar ele. Pela manhã, outros depoimentos na CPI, entre eles o de Ademir Lúcio Ferreira, acusado de sequestrar, violentar sexualmente e matar a menina Tainá, de 12 anos. Diniz Horácio da Silva foi o primeiro a ser ouvido no plenário da CPI de maus tratos em crianças e adolescentes. Respondeu a todos os questionamentos. Ele foi preso em flagrante no dia 8 de maio. A polícia encontrou o servidor público municipal na cama com uma menina de 12 anos. Durante a CPI, Diniz afirmou que achava que, na verdade, estava tendo relações com uma maior de idade. Segundo ela tinha 18 anos e relatou que era garota de programa. Eu não sabia, jamais, se eu soubesse que ela tinha essa oportunidade, jamais teria acontecido isso. Na sequência, o homem responsável por um dos casos mais aterrorizantes do Espírito Santo relacionado a menor de idade. Ademir Lúcio Ferreira, apontado pela justiça como o assassino da menina Tainá Andressa. Ademir manteve o rosto escondido durante todo o tempo e se recusou a responder os questionamentos. Essa foi sua primeira condenação ou você já teve outras? Como é que eu vou responder? Como você estuprou a menina, teve ponto A? Não tem nada a declarar. Dona Clemilda, mãe da menina Tainá, ficou frente a frente com o assassino da filha. Se emocionou por diversas vezes e chegou a perguntar como ele convenceu a criança a entrar no carro. Eu queria muito saber da parte dele o que foi que ele falou com a minha filha no momento em que ela entrou naquele carro. Ao tentar responder o questionamento de Dona Clemilda, Ademir acabou confessando que estuprou a menina de 11 anos 3 dias antes de Tainá desaparecer. Realmente o carro era meu, mas quem estava dirigindo o carro naquele dia não era eu. Se puxar no zoom, vai ver que é um cara gordo, barbudo e branco. Perto dele eu sou negro. Então eu também tenho filho, Dona Clemilda. Eu só fui acusado, eu só apanhei, quebraram a minha boca, estou perdendo meu testículo.
E até agora eu não tive direito de fazer minha defesa. Nós tínhamos laudos periciais que comprovavam que ele era o autor do crime, um estupro ocorrido 3 dias antes de uma vítima de 11 anos de idade, exatamente no mesmo local onde a Tainá também foi estuprada e morta. E hoje, no final já do interrogatório, ele veio a confessar e assumiu efetivamente esse crime. Isso é um fato relevante, de extrema importância. Demonstra, sobretudo, e demonstrou a crueldade e a frieza com que ele age, corroborando a própria decisão judicial pelo esse crime que ele já está condenado a 34 anos de prisão. Olha, e claro, as famílias das vítimas dos irmãos mortos em Linhares ficaram chocadas, assim como nós, com o resultado da perícia. A avó de Cauã pede justiça. Meu coração está despedaçado, tentando juntar os pedaços ainda. O depoimento emocionado é da avó de Cauã Salles, de 6 anos. O menino, segundo a Polícia Civil, foi morto junto com o irmão Joaquim Salles, de 3, pelo padrasto George Alves. O resultado da investigação policial apontou que George teria abusado, agredido e ateado fogo nas crianças. A avó não acreditava que o homem que era para dar carinho e proteção às crianças teria cometido tanta brutalidade. Ele é pai do Joaquim, que é sangue dele, ele não teve piedade. E aí você imagina o meu neto, que não é do sangue dele, porque uma pessoa que faz uma barbaridade dessa não pode ser humano, tem que ser um bicho. O suspeito liderava com a mãe dos meninos, a pastora Juliana Salles, a Igreja Batista Vida e Paz em Linhares. Era tido como líder religioso e exemplo de mudança de vida. Segundo a polícia, ele vivia uma farsa. Para a família da vítima, uma farsa desmascarada da pior forma. Para mim, ele é um monstro. Eu sou católica, eu acredito que a gente tem que perdoar as pessoas, mas o que ele fez... Meu coração não vai conseguir perdoá-lo. Eu deixo para Deus. Eu não vou ter condições de perdoá-lo. É muita maldade com 2 crianças, não tem como. O pai de Cauã também está em choque com toda a situação. A mãe disse que o filho não consegue mais trabalhar. A família revela que a caminhada sem as crianças está cada vez mais difícil. Eles querem justiça pela morte dos 2 irmãos. A única coisa que eu posso hoje está fazendo pelo meu neto, meu amor, minha vida, que se foi muito cedo, é pedir justiça e tentar fazer alguma coisa por essas crianças. Acho que é a única coisa que eu posso agora fazer, porque ele agora já é um anjinho lá no céu. Eu não posso mais cuidar dele, eu não posso fazer mais nada por ele a não ser isso. A greve dos caminhoneiros continua e os capixabas sofrem as consequências do movimento, sem data para acabar. A maioria dos postos não tem combustível. Nossa equipe flagrou o motorista empurrando o carro por falta de gasolina. 58% do transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias. E isso quer dizer que boa parte dos produtos que chega na sua casa é transportada pelos caminhoneiros. Nessa sexta-feira, 5 dias depois que eles iniciaram uma das maiores mobilizações já feitas no país contra a cobrança exagerada de impostos, nem mesmo a chuva foi capaz de dispersá-los. É mais um descaso de um governo, além de ser corrupto, no respeito ao trabalhador. Porque se respeitasse, pelo menos criava uma linha de diálogo com os caminhoneiros. Os colegas já disseram, nós ficamos até agora, vamos continuar. E ainda que chega a Força Nacional, o Exército, nós vamos entrar dentro do nosso caminhão e vamos ficar quietinhos. E depois de quase uma semana sem receber os carregamentos, muitos postos da Grande Vitória já estão com as bombas vazias. Esse aí, em Vila Velha, está parado desde a noite de ontem. Foram mais de 15 mil litros de gasolina vendidos em pouquíssimo tempo. E nos que ainda estão funcionando, a consequência é essa. Olha o tamanho dessa fila. Acabou de informar que acabou a gasolina, só tem etanol. E aí você vai esperar também? Não vou não. Vou procurar mesmo sendo flex, mas eu prefiro botar gasolina. Vou dar uma olhada. Vou esperar, infelizmente, não tem outra opção, né? Lugar nenhum tá tendo, passei nos 4 postos aqui, nada. A situação tá difícil. Tá complicado, cara. Com o tanque na reserva, teve gente até empurrando o carro para conseguir abastecer. Você já tá na reserva? Já tá na reserva. Eu só tenho que ir para chegar em casa. Se acabar ali, vou ter que deixar o carro aí. Você trabalha por conta própria? Conta própria.
E assim, só prejudica a gente, né? Porque a gente não tem outra fonte de renda. Nós estamos na Avenida Carlos Lindenberg, uma das mais movimentadas de Vila Velha, e rodamos aqui na região. E um dos únicos postos que ainda tem combustível é esse aqui. A gasolina acabou, ainda era meio-dia, mas ainda há um restinho de álcool que está sendo disputado pelos motoristas, já que não há previsão de reabastecimento do posto. Além dos carros de passeio, o transporte público também já está sofrendo as consequências. Só o Sofonão que não está rodando, mas o resto está rodando normal, tá? E disse que vai pagar amanhã tudo. Os caminhoneiros dizem que não vão ceder, porque a grande maioria é autônomo, não está obstruindo as rodovias e os casos emergenciais, como este em que flagramos um caminhão sendo liberado, estão sendo atendidos. Agora chegou a hora da população descruzar o braço e vir para cá, porque se for para entrar na bomba, no cacete, tem que entrar todo mundo, nós estamos aqui pelo Brasil. E para garantir o abastecimento de viaturas, ambulâncias e coletivos, a Polícia Militar fez uma operação de escolta dos caminhões-tanque. 600 homens foram deslocados para a missão. O combustível será usado para abastecimento de veículos dos órgãos da segurança pública e da saúde do Espírito Santo. Também está garantida a circulação dos ônibus do sistema Transcol. Os caminhões-tanque foram escoltados até os postos de distribuição. E sem ração, mais de 1 milhão de pintinhos devem ser sacrificados no estado. Segundo o diretor executivo da Associação de Avicultores do Espírito Santo, Nélio Randi, as granjas capixabas não têm estoque suficiente para alimentar as aves. A paralisação dos caminhoneiros compromete ainda a distribuição de aves abatidas que não podem ser congeladas. Um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais. E o governo do estado tem um plano de ação para garantir o abastecimento de produtos básicos. O governador Paulo Artung e o secretário de Segurança falaram hoje à tarde. O movimento tem aí a sua bandeira, a sua reivindicação, mas isso não pode levar o movimento a uma ação que acaba deslegitimando o movimento, quando ele impede que bens essenciais à vida da população, estou me referindo a remédio, estou me referindo a alimentação, né? Estou me referindo a combustível para que as ambulâncias possam andar, sabe? Estou me referindo a questões ligadas à nossa rede hospitalar pública e privada no estado do Espírito Santo. Então, eu refaço esse apelo. Acreditamos no bom senso deste movimento, dos nossos caminhoneiros, acreditamos nesse bom senso, até mesmo porque a família de cada caminhoneiro depende também destes produtos. Então nós acreditamos que o diálogo irá resolver essa situação. É lógico que as instituições do nosso estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, nós já possuímos o nosso plano e não vamos permitir que a população seja desassistida nos seus produtos básicos de sobrevivência. Não será admitido. Existe já um plano de ação e no momento certo ele será colocado em prática. E a seguir, novas informações sobre a greve dos caminhoneiros. A gente já volta. Sem previsão do fim da greve dos caminhoneiros, o capixaba termina a semana apreensivo. No 5º dia de movimento, vários pontos de manifestação nas rodovias federais. Os caminhoneiros não aceitaram o acordo proposto pelo governo. A greve continua por tempo indeterminado. O principal reflexo é a falta de combustível na maioria dos postos. O governo do estado está conseguindo abastecer a frota de ônibus e viaturas porque os caminhões-tanque estão sendo escoltados. 600 homens fazem a segurança. A GV Bus garante que a circulação do Transcol será normal. Na capital, a frota já foi reduzida. O presidente Michel Temer anunciou as forças federais para desbloquear as rodovias. E a Cesan pediu à população para economizar água. Os produtos químicos usados no tratamento não chegaram às estações. A situação vai se complicando e agora é torcer para que haja um acordo e a nossa vida volte à normalidade. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite, um ótimo fim de semana.